Fala família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Que Tal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves e vou estar sempre aqui trazendo curiosidades, novidades e o dia a dia do nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube, onde a gente vai comentar bastante sobre essa atuação baixíssima no Campeonato Carioca do jogo anterior e falar também sobre o que muda na questão de preparação para a Libertadores, já que o Fluminense, com essa vitória do Palmeiras, garantiu uma vaga direta na fase de grupos. Chegando agora no nosso canal, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sino para receber notificações e segue lá no Instagram, Quintal Tricolor. Então vamos começar pela notícia triste, né, rapaziada? Começar falando do Campeonato Carioca. Infelizmente, a molecada teve mais uma oportunidade e não desempenhou um bom futebol. Não desempenhou nada tão atrativo para os nossos torcedores, que reclamam muitas vezes com razão, porém a gente tem que ter muita paciência porque são garotos, sua grande maioria ali vem da base do Fluminense, são jogadores que subiram agora, muitos deles fazendo sua segunda partida como profissional no jogo anterior, então a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porém a gente não pode deixar de cobrar. A gente tem que cobrar sim, eles estão vestindo a camisa do profissional, eles estão jogando uma competição oficial de profissionais, então eles têm que ser cobrados sim, porém é aquela cobrança de sobrinho, né, rapaziada? Chega ali no teu sobrinho, dá um puxão de orelha nele ali, dá um se liga, daqui a pouco tu chega no pai dele, ó, tá fazendo isso, é bom você corrigir. Então quem é o pai dessa molecada? A gente tem que chegar na diretoria e cobrar da diretoria, rapaziada. Não adianta a gente chegar em cima desses moleques aí, dar no meio deles não, que não vai dar muito certo. São jovens, como eu falei, são garotos que têm muita qualidade. Toda a divisão de base do Fluminense eu acompanhei bastante na temporada passada. São jogadores que têm muito talento realmente. São joias que o Fluminense tem em suas mãos ali para usar dentro de campo. Só que me parece que o planejamento para colocar eles em campo não foi muito bem feito. No jogo anterior, antes desse da Portuguesa, a gente teve na dupla de zaga Frazan e Luan Freitas, que são jogadores que já se conhecem, porque os dois figuram geralmente no banco de reserva do time principal. Então eles treinam bastante vezes juntos. Só que nesse jogo agora em específico contra a Portuguesa, a gente teve uma zaga com Igor e Rafael Ribeiro. Alguém aqui já viu Igor e Rafael Ribeiro jogar junto? Tá em alguma preleção, alguma viagem do Fluminense junto? Eu nunca vi. Então esses garotos, ao meu ver, eles já tinham que estar se preparando para o Campeonato Carioca, até porque muitos deles não tinham compromisso com o futebol profissional do Fluminense, alguns nem chegavam aí para o banco. Acredito que esse planejamento poderia ter sido um pouco antecipado para eles treinarem mais tempo junto, se conhecer, ter um padrão tático, ter uma organização melhor, ter um pouco mais de leitura da hora de dar esse passe, porque os garotos estão afobados. Muitas das vezes a gente está vendo o garoto que dá um drible e querer dar outro, podendo tocar a bola. Às vezes ele pode tocar a bola e prefere chutar tendo dois marcadores na frente dele. Isso, além de nervosismo, é falta de treino coletivo, rapaziada. Os jogadores, muitas das vezes ali, como eu falei, são de várias categorias diferentes. Alguns já figuram no futebol profissional. Então eles não se conhecem dentro de campo. Então essa preparação, eu acredito que tinha que ter sido feita bem antes com esses garotos, para eles já irem se conhecendo, irem se entrosando. E a gente tem que lembrar também que tem muitos jogadores que não atuaram com alguns minutos que a gente poderia ter visto mais tempo, como o Metinho e Kaique, cara. Porque não é possível que só o Manchester City entenda de futebol ou que só o Fluminense entenda de futebol. Porque o Manchester City vem com a oferta que veio para levar os dois garotos e o Fluminense não colocar os garotos em campo, ou só o Manchester City entende de futebol, ou só o Fluminense. A gente não sabe qual dos dois lados entende aí, porque tá difícil de entender. A gente deixar o Caio Vinícius, que já teve N oportunidades no futebol profissional do Fluminense, em outros clubes como Atlético Goianiense e Oeste pela Série B, e o Metinho, que o Manchester City quer levar, não ter oportunidade dentro de campo com mais minutos do que ele vem tendo, né? A gente quer ver mais tempo do Metinho em campo. Eu acredito que ele e André junto no meio de campo vai dar um dinamismo absurdo. Absurdo, um dinamismo muito bom. Que o Caio Vinícius, ele até começou esse último jogo bem, mas conforme o tempo foi passando, ele caiu de produção, assim como o time do Fluminense todo. Não foi só o Caio Vinícius, não. O time do Fluminense todo caiu de produção. Pô, no ataque, rapaziada, não dá pra entender tanto o que o Ailton vê no Samuel pra ele ficar tanto tempo em campo. Foi um jogador nulo na primeira partida e nulo na segunda partida também. Não foi um jogador que deu tantas oportunidades. E quando a bola caiu nele, pra ele fazer o gol, ele perdeu o gol a la David, que era jogador do Flamengo. Um gol imperdível. Não tem como perder aquele gol ali.
E o Ailton tirou o John Kennedy, que querendo ou não, tentava uma jogada ou outra, e manteve o Samuel em campo muito tempo, mesmo sabendo que o jogador não estava rendendo aquilo que pode. E, ao meu ver, a gente deveria voltar com o John Kennedy centralizado, colocar um outro jogador para fazer a beirada, porque tá dando para ver que o John Kennedy jogando aberto, tanto de um lado quanto do outro, sofre bastante. Talvez eu sou um defensor de que ele deveria começar jogando pelos lados. Porém, já deu para ver que não é ali onde ele vai produzir o melhor futebol. Sei que por dentro ele perde muito na trombada, porque não tem corpo ainda para trombar com esses jogadores de futebol profissional. Porém, com a velocidade que ele tem e com o drible fácil que ele tem, ele consegue encontrar os espaços. Já o Samuel, que é um jogador de trombada, ele não está encontrando espaço, porque ele não consegue se desvencilhar da marcação ali dentro da área. Então acredito que o Samuel tenha que ser sacado do time. Não tô queimando o garoto de forma alguma. É para preservar, inclusive, o próprio Samuel. Chama ele de volta para o banco de reservas. Bota o John Kennedy centralizado. Então chama o João Neto para jogar nesse time principal. E mantém o John Kennedy ali na lateral. Mesmo eu não gostando de manter ele ali, talvez dando mais um jogo ali para ele rebente e pegue a vaga. Mas eu acredito que o caminho é trazer de volta o John Kennedy por dentro e botar um jogador de lado. Pode ser o Kaique ou algum outro jogador que a gente ainda não tenha visto atuando com mais minutos ali pela lateral da área. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que muda na programação do Fluminense com essa vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Para a torcida, não mudou nada, a gente continua na tropa do Flusão. Marcão e sua equipe fizeram um grande trabalho na temporada passada, merecem um descanso. Anteriormente, se o Fluminense consegue essa vaga direta na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, sem depender de resultado de Copa do Brasil, o Fluminense daria 14 dias de folga. E só conseguiu dar 4 dias, porque como não conseguiu a vaga direta, teria o jogo da pré-Libertadores já quarta-feira agora. Então o Fluminense deu uma semana de folga para o seu elenco principal, folgas justas e merecidas para todos os jogadores do profissional, e eles só devem se reapresentar na próxima semana para aí sim iniciar o trabalho, e acredito que eles já devam iniciar e jogar o Campeonato Carioca em algumas partidas para ir pegando o ritmo. Eu não sei como é que está a situação do Fluminense com a Ferdi em relação a mandar os jogos com o elenco sub-23, porque a princípio o último jogo que poderia seria esse Fla-Flu agora de domingo. Então a gente tem que aguardar e ver o que a diretoria conseguiu resolver lá com a Ferdi para saber qual vai ser o panorama, se a gente vai mandar os próximos jogos após o Fla-Flu já com o elenco principal, ou se a gente vai continuar com o Sub-23. Então nosso vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Dá um puxão de orelha, mas aquele puxão de orelha de tio, não é aquele puxão de orelha de pai não. Puxão de orelha de tio, chamar a garotada, ó garotada, tá errando nisso, nisso e nisso, só que eu vou falar com teu pai te corrige, hein. Então, diretoria tricolor, vamos dar uma atenção pra essa garotada aí, vamos ver qual é o problema que tá acontecendo pra eles não tá conseguindo desempenhar o melhor futebol. E vamos colocar os garotos para jogar para que a gente possa ver todo esse futebol, todo esse potencial que eles têm. Então, assistiu o nosso vídeo aqui até agora, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sino para receber notificações e segue lá no Instagram Quintal Tricolor. O céu é o limite para o Fluminense. Abraço!